Capítulo 26. Minha experiência como enfermeira me dizia que levaria tempo para Indira voltar à saúde de antes. Ela estava muito abaixo do peso e com um estado físico debilitado. Por isso, nos dias seguintes, sob minha insistência, Indira se levantava e tomava café da manhã. Caminhávamos um pouco pelo jardim e ela descansava antes do almoço. Pedi ao pessoal da cozinha que preparasse pratos simples e nutritivos. Um estômago que esteve privado de alimentação por tanto tempo não suportaria pratos muito elaborados. À noite, jantávamos juntas na varanda de seu quarto. Como incentivo, dizia a ela que não estava preparada para revelar meu plano para o seu futuro até que ela estivesse forte o bastante para colocá-lo em prática. O que esse plano era, eu ainda não fazia ideia, mas as ideias começavam a se formar em minha mente. A Amarani vinha me ver todos os dias enquanto Indira dormia à tarde, e seus olhos se encheram de admiração com a diferença que notava em sua filha. Você realmente faz milagres, Anne. Estou muito grata por ter vindo. Talvez logo ela comece a ver as coisas com juízo. Ela encontrou um motivo para viver. Aceite que isso é o bastante por enquanto, avisei. À noite em meu quarto eu escrevia para Donald, contando sobre a Índia e a vida no palácio. Informei que talvez demorasse mais que o esperado para regressar à Inglaterra. Sentia muito a sua falta e precisei de toda a minha paciência para acompanhar o lento progresso de Indira. Depois de um mês, ela começava a dar mostras da Indira que sempre foi. Ela exibia um pouco do seu antigo entusiasmo pela vida diária e estava forte o bastante para cavalgar curtos percursos pela manhã. Foi durante esta cavalgada que finalmente contei sobre meu amor por Donald e a vida que planejávamos para quando eu retornasse à Inglaterra. Confessei minhas preocupações em relação à mãe de Donald e seus preconceitos. Pelo jeito como você fala dele, Donald não liga para o que a mãe dele pensa, Indira disse. A propriedade é dele, ele pode se casar com quem quiser. Bem, ele ainda não teve coragem de contar a ela. Tenho certeza de que ele vai contar, e vocês dois viverão felizes para sempre. Além disso, você só precisa lidar com uma sogra carrancuda, enquanto eu enfrento a possibilidade de uma guerra entre dois principados. Você tem sorte, Anne, de ser livre para fazer o que deseja. Ela suspirou. Consegui encontrar um pouco de consolo nas palavras de Indira, mas sabia que ela era incapaz de compreender a complexidade de minha situação. Naquele momento havia uma coisa em particular que me preocupava. Escolhi ignorar, esperando, como toda mulher em minha posição, que pudesse estar errada. Assim que deixei Indira naquela noite, andei de um lado para o outro, tentando pensar em como poderia ajudá-la. Eu sabia que se ela fosse obrigada a se casar com um homem que não amava e a ficar confinada em uma zenana pelo resto de seus dias, definharia outra vez. Definharia outra vez. E eu não estaria lá para ajudá-la. Pedi às estrelas que me orientassem naquela noite. Minha mãe havia incutido em mim a necessidade de ser sempre muito cuidadosa
ao interferir no destino de outras pessoas. Tome cuidado, pequena. Ela me avisou um dia. Ao ajudar alguém, você se tornará parte do destino desta pessoa. Mesmo sabendo que qualquer plano que formulasse seria certamente uma traição a Marani, a mulher que se tornara a pessoa mais parecida com uma figura materna que eu tinha na Terra, não havia nada que pudesse mudar isso. No dia seguinte, antes de encontrar Indira para o café da manhã, cavalguei pelo parque até a rotunda onde 6 anos antes eu havia enterrado minha herança. Retirei o saquinho de estopa do buraco que havia cavado e me senti aliviada ao ver que as 3 pedras ainda estavam dentro dele. Coloquei os 2 rubis menores no bolso de meu sari, devolvendo o rubi maior de volta a seu esconderijo. Mais tarde, durante uma caminhada, levei Indira até um lugar do jardim onde sabia que ninguém ouviria nossa conversa. Ela me olhou com ansiedade nos olhos, enquanto nos sentamos sobre a grama debaixo de um pé de jasmim. Então, você pensou em um plano? Não sei se é um plano exatamente, respondi, mas acho que frequentemente, quando você apresenta algo como fato consumado, as pessoas tendem a aceitá-lo. Indira, você sabe onde Varun está no momento? Acho que ele está em algum lugar da Europa. Ela esfregou o nariz pensativa. Mas seus criados encaminham uma carta para onde ele estiver. Então, você deve escrever dizendo que irá encontrá-lo na Europa em algumas semanas. Talvez em Paris, sugeri. Você deve especificar um dia e um lugar onde você vai estar e pedir para ele encontrá-la. Indira me olhou, surpresa. Você está me dizendo que devo fugir? Não vejo alternativa. Direi à sua mãe que acredito que você precisará se recuperar da sua doença na Suíça. O ar fresco das montanhas e a mudança de cenário vão contribuir para que você recupere suas forças e a ajude a esquecer Varun. Direi que você concordou e que, depois de se recuperar, estará preparada para retornar à Índia e se casar com o Marajá de Dharampur. Ah, Anne! Indira colocou suas mãos junto às minhas. Será que Ma vai acreditar em você? Lamento dizer que sua mãe confia em mim cegamente, Indy. Vou desempenhar meu papel e dizer que a convenci a cumprir sua obrigação. Mas você também precisa convencê-la de que está preparada para aceitar o seu casamento. Com certeza. Indira disse mordendo os lábios de ansiedade. Eles nunca aceitarão meu casamento com Varun. Claro, não vão. E se você insistir em seguir adiante com este plano, isso é algo que você deve aceitar, afirmei. Observei quando ela pensava sobre o que eu sugeria. Perguntei a mim mesma se seria demais para ela perder o amor de seus pais e suportar sua fúria e decepção inevitáveis. Era uma escolha terrível. Mas ela precisava compreender as consequências de seus atos antes de concordar com o plano. Então, eu me casaria com Varun em segredo? Sim, se Varun está tão apaixonado por você como você está por ele, então ele deve aceitar que esse é o único jeito. Pode não ser a grande cerimônia esperada da união de 2 principados, mas vai ter que ser o suficiente por enquanto. Indy, respirei fundo.
Se você quer ficar com seu príncipe, não vejo outra escolha. Mas não tenho nenhum dinheiro, nem mesmo para comprar um vestido de noiva. Indira ria com nervosismo quando compreendia mais e mais as ramificações do seu dilema. Assim que souberem, sei que Má e Pá vão me deixar sem uma rúpia sequer. Eu tenho algum dinheiro guardado, falei, pensando na ironia de estar sentada em um palácio pertencente a duas das pessoas mais ricas do mundo e oferecer ajuda financeira à sua filha. Eles vão me perdoar um dia? Não posso responder isso. É uma possibilidade que você precisa aceitar se está determinado a ficar com Varon. Uma das coisas que aprendi quando estava na França como enfermeira, Indy, é que a vida é muito curta. Todos temos que fazer sacrifício por aquilo que acreditamos ser o certo. Bem, sei que o certo para mim e Varon é ficarmos juntos. Então vou escrever e dizer que devemos nos encontrar em Paris. Se ele concordar, falo com sua mãe. Indira se levantou e andou de um lado para o outro por algum tempo, aflita com a indecisão. Finalmente parou e se virou para mim. Vou fazer, Anne. Vou escrever para ele agora. Você pode postar a carta para mim esta tarde? Claro. Mais tarde naquele dia, depois que postei a carta de Indira para o príncipe Varon e outra minha para Donald, caminhei pela rua movimentada em transe, aceitando que meu papel, ao ajudar Indira a mentir para seus pais, certamente significaria que nunca mais seria bem-vinda ao palácio. Mas eu tinha uma vida em outro lugar, e enquanto entrei em uma joalheria, meu amor por Donald me deu forças para entregar os 2 rubis ao homem atrás do balcão. Voltei para o rickshaw meia hora depois, percebendo pelo brilho nos olhos do homem como minhas pedras eram preciosas e especiais. Ele certamente me pagou apenas 1/4 do valor, mas, bem guardado no meu bolso, havia dinheiro suficiente para Indira comprar um vestido de noiva e para eu sobreviver por cerca de 1 ano se precisasse, que eu começava a perceber que precisaria. Por umas 4 semanas, eu e Indira vivemos com a angústia da espera pela resposta de Varon. Quando ela finalmente chegou, levei a carta para Indira imediatamente, e seus olhos brilharam com excitação e ansiedade. Lendo a carta rapidamente, seus olhos agora cintilavam. Ele também concorda que é o único jeito, e diz que não pode viver sem mim. E agora? Vou falar com sua mãe assim que possível. Ah, Anne. Indira colocou seus braços a meu redor. Como vou poder retribuir sua ajuda? Um dia esse momento chegará. Naquela noite respirei fundo e solicitei uma audiência com Amarani. Contei sobre meu falso plano e, enquanto seus olhos negros me observavam, transbordando de confiança e gratidão, fiquei horrorizada com a facilidade com que fui capaz de mentir para ela. Quando terminei de falar, ela pegou minhas mãos e sorriu para mim. Obrigada por ajudar, Anne. Suspeitei de que ela ouviria apenas você. Estamos todos muito gratos. Deixei os aposentos da Marani sentindo-me mentirosa e trapaceira. Mandei Indira ver sua mãe e ela também desempenhou seu papel com perfeição. No dia seguinte, nossa passagem para a Europa foi reservada para viajarmos em 10 dias. Enquanto isso, eu tinha outra situação urgente que precisava encontrar coragem para resolver. No dia seguinte, me encontrei na Zenana, procurando por minha velha amiga e professora Zena. Caminhamos até o jardim, ela pegou minha mão e sentiu minha pulsação.
Olhou para mim e acenou com a cabeça. Sei que você está aqui para me ver. Sim, você pode me ajudar? Perguntei ouvindo o desespero em minha própria voz. Você não quer a criança? Quero, mas não agora. Haverá outras. Ela inclinou a cabeça. Procura-me hoje à tarde e veremos o que poderei fazer. Voltei mais tarde, como ela pediu, meu nervosismo dissonante enquanto ela me examinava. Então ela fez com que eu me sentasse, olhou para mim com firmeza e balançou a cabeça. Você já está com 12 semanas. Se tentar, posso colocar sua vida em perigo e não estou preparada para correr o risco. Você sabe, tanto quanto eu, que é tarde demais. Eu sabia, claro que sabia. Era uma enfermeira, afinal. Mas estava me escondendo, tão covarde e assustada quanto qualquer outra jovem em minha posição. Zena me observou. O pai a ama? Sim. Então, por que você está aqui? Ela sorriu para mim. É complicado. O amor é sempre complicado. Ela riu e depois balançou a cabeça. Conte a ele sobre esse presente precioso. Se ele a ama como diz, ficará feliz. Quando compreendi as ramificações de minha condição, fui acometida por um pavor repentino. Zena, você não entende, não sei o que fazer. Você encontrará um caminho, Ana Rita, tenho certeza. Eu me afastei dela com os olhos encharcados de lágrimas. Fui direto para os estábulos. Pedi para o cavalariço me preparar uma montaria e saí cavalgando a toda velocidade, gritando ao ar quente e empoeirado sobre minha própria estupidez. Por que me recusei a admitir minha situação antes? Eu era uma enfermeira, uma mulher sábia, perfeitamente capaz de ajudar os outros, mas acabara de conseguir destruir minha própria vida. Enquanto forçava o cavalo a correr mais rápido, me perguntei se talvez devesse me atirar de suas costas, em vez de enfrentar as terríveis consequências de meu futuro arruinado. Não importava o quanto Donald me amasse. Voltar da Índia grávida, quando a união que ambos desejávamos já enfrentava tanto obstáculos, seria demais. E até ele teria que concordar. Pensei na mãe dele, uma católica devota, que certamente preferiria ver qualquer criança gerada, fora de uma união consagrada, ser afogada ao nascer. Imagine uma criança gerada da união de seu filho com uma indiana pagã. Parei o cavalo abruptamente, desmontei, caí de joelhos e chorei. Eu sabia que a culpa era minha, somente minha. Finalmente, me levantando, consolei a mim mesma, com a ideia de que pelo menos teria algumas semanas a bordo do navio, para pensar no que deveria fazer a seguir, e que tinha o dinheiro dos rubis para me ajudar com qualquer decisão que tomasse. A única certeza de que tinha era que a criança dentro de mim estaria em meus braços em alguns meses. Eu costumava dizer a meus pacientes que deveriam aceitar a vontade dos deuses e orar por força e resignação. Esse era um mantra que eu deveria seguir agora, se pretendesse sobreviver. Na semana seguinte, partimos para a Europa. As mãos de Indira buscaram as minhas enquanto estávamos no convés, observando a Índia desaparecer no horizonte, enquanto o navio se afastava do porto. Nós duas estávamos sérias.
perdidas em nossos próprios pensamentos. Indira logo voltou à vida e dançou a noite toda com muitos dos jovens que estavam ansiosos por sua companhia. Finalmente encontrei a solidão que precisava para pensar sobre meu futuro e formular um plano. Quando o navio aportou em Marsella, tomamos um trem para Paris e nos hospedamos no Ritz. Imediatamente enviei um telegrama a Marani, informando sobre nossa chegada e que seguiríamos de trem para a clínica nos Alpes Suíços, em alguns dias. Esperávamos o príncipe Varun na manhã seguinte e Indira estava em um estado alterado de empolgação, enquanto experimentava vestidos e os descartava arbitrariamente sobre a cama. Não tenho nada para usar. Já faz tanto tempo que fiz compras na Europa. Tudo o que tenho é antiquado. Seu príncipe a amará independentemente do que estiver vestindo. Naquela noite deitamos na cama sem conseguir dormir. Você sabe para onde você e Varun irão depois? Perguntei. Ele disse na carta que devemos nos casar, assim que possível, e ficar na Europa até a poeira abaixar em minha casa. Ah, Anne, você acha que o que estou fazendo é errado? Vai partir o coração da mãe e do pá. Eles vão superar isso um dia. Como eu disse várias vezes, Indy, devemos tentar fazer o possível para sermos felizes. Mesmo que isso signifique magoar as pessoas que amamos? Às vezes, sim. Mas espero que não seja por muito tempo. Seus pais a amam demais para desistir de você. Mas duvido que sua mãe vá me perdoar, confessei na escuridão. Claro que vai. Por que vai pensar que obriguei você a fazer isso? Eles vão culpar a mim, Anne, garanto. Eu me certificarei disso. E seu marido vai ser um príncipe atraente que a ama, como sonhamos naquela noite em que nos encontramos pela primeira vez. E você vai voltar para o seu e nós duas viveremos felizes para sempre. Enquanto me virava na cama durante as longas horas até o amanhecer, sabia que meu conto de fadas tornava-se rapidamente um pesadelo. No dia seguinte, me sentei com Indira enquanto esperávamos seu príncipe chegar. Finalmente, a porta da sala de visitas se abriu e ele entrou. Indira soltou um grito de alegria e correu para seus braços. Deixei a sala discretamente. Retornei algumas horas depois para encontrar Indira sentada diante de uma escrivaninha com uma caneta nas mãos pensativa. Ainda bem que você está aqui, Anne, preciso da sua ajuda. Varun disse que preciso escrever para meus pais assim que possível e contar que vou me casar. Quando esta carta chegar à Índia, vai ser tarde demais para impedir nosso casamento e... Indira franziu a testa com ansiedade. Não sei o que dizer. Claro que vou ajudar você a escrever. Mas primeiro me conte, seu príncipe correspondeu às suas expectativas? Ah, sim, sim. Indira disse com um olhar sonhador. Ele já conseguiu uma licença especial para nos casarmos. Ele disse que não há tempo a perder, já que minha família tem muitos espiões em Paris e pode descobrir o que estamos planejando. Por isso a cerimônia será depois de amanhã. Vamos à Câmara Municipal e vou precisar de uma testemunha. Você pode fazer isso por mim, Anne? Perdido por 100, perdido por 1000, respondi, usando uma velha expressão britânica. Claro que faço. Agora vamos escrever esta carta.
Varun veio nos visitar no dia seguinte. E nós três tomamos chá nos aposentos de Indira discutindo os planos. Eu me senti pelo menos gratificada em ver que o amor de Indira era tão claramente correspondido por seu príncipe. Ambos transbordavam felicidade com o reencontro. Para onde você vai levar Indira depois que se casarem? Perguntei. Tenho um bom amigo que disse que podemos ficar em sua casa em San Rafael quanto tempo for necessário. Varun explicou. Nossas famílias precisarão de um pouco de tempo para se acostumarem com o que estamos prestes a fazer. Não quero aborrecê-los ainda mais, ostentando nossa união entre a sociedade europeia. Então vamos nos manter fora da vista por algum tempo. Tenho certeza de que a maior parte da Europa vai pensar que é tudo muito romântico, comentei sorrindo. Um príncipe e uma princesa fugindo juntos possui todos os elementos de um conto de fadas, não é? Varun disse que devo escrever uma carta para meu marajá rejeitado. Indira, na escrivaninha, outra vez fez careta. Que diabos posso dizer? Querido príncipe velhote, você é gordo e feio e nunca o amei. Lamento dizer que me casei com outro. Atenciosamente, princesa Indira. Todos rimos disso. Então Varun colocou um braço ao redor de Indira. Sei que você não quer escrever para ele, minha querida, mas estamos magoando muitas pessoas. Precisamos tentar nos comportar, apesar disso, com a maior integridade possível. Sim, eu sei. Indira suspirou. Varun se levantou e se dirigiu a mim. Obrigado, Ana Rita, por tudo o que você tem feito por minha princesa. Ambos devemos muito a você. Agora devo deixá-las e escrever minha própria carta para casa. Vejo você, Indira, amanhã de manhã na Câmara Municipal. Boa noite, mon amour. Ela respondeu soprando um beijo. Então se voltou para mim. Mal posso acreditar que amanhã é o dia do meu casamento. Sempre imaginei uma cerimônia grandiosa em Cote Bihar, com meu príncipe chegando ao Durbar Hall em um elefante, vestido em seus trajes cerimoniais. Em vez disso, vamos tomar um táxi para a prefeitura. Você se importa com isso? Perguntei. Nem um pouco e nem ele. Acho que Varun é um bom homem, Indy. Você teve sorte por encontrá-lo. E ainda mais importante, posso ver que ele ama você. Eu sei. Ela disse seriamente. Devo fazer o meu melhor e parar de agir como uma criança mimada. O que sabemos muito bem que faço às vezes, quando me tornar sua esposa. Concordo, respondi rindo. Agora, o que a futura noiva gostaria de comer em seu último jantar antes do casamento? No dia seguinte, apesar do fato de Indira não levar horas para ser banhada, coberta com óleos e vestida com as camadas complexas de um sari de casamento tradicional, e tendo apenas a mim para ajudá-la, ela ficou encantadora em seu vestido de renda branco, com pequenos botões de rosa cor de creme em seu cabelo negro. Ao me sentar em uma sala tediosa na Câmara Municipal, com um dos criados de Varun, assistindo ao casamento de minha querida amiga com seu príncipe, senti que completamos um ciclo em nossas vidas. Nosso futuro não seria o conto de fadas com o qual sonhamos na infância. Quando nos deitamos sobre a grama e fitamos as estrelas juntas, fomos tocadas pelo amor e isso nos mudou
de uma maneira que nunca poderíamos ter imaginado. Depois da cerimônia, os recém-casados pediram champanhe na suíte matrimonial que Varon havia reservado. Querida Anne, você deve me deixar seu endereço antes de seguirmos nossos caminhos, Indira disse. Sim, claro. Mando para você em seu endereço em San Rafael, assim que chegar a Londres. 20 minutos depois me despedi, percebendo que eles estavam desesperados para ficar sozinhos. Sorri com incentivo para Indira, sabendo que ela estava apreensiva e empolgada com a intimidade que compartilharia pela primeira vez com seu príncipe naquela noite. Quando deixei a suíte, sentia temor e alívio, por no dia seguinte, finalmente, poder me concentrar em meu próprio futuro. De manhã, quando o casal deixou seus aposentos por volta do meio-dia, eu já estava com as malas prontas para partir. A expressão de Indira se fechou ao ver minha mala. Você tem certeza de que não deseja ficar conosco em São Rafael por um tempo? Não. Acho que vocês dois terão muita coisa para fazer. Não vão me querer por perto. Além disso, continuei com mais alegria do que sentia. Preciso reencontrar meu próprio amor. Claro, não há como expressar minha gratidão por tudo o que você fez para que eu encontrasse o meu. Agora precisamos dizer adeus. Nós duas choramos enquanto nos abraçamos. Seja feliz, minha querida amiga. Eu disse quando o porteiro chegou para carregar minhas malas. Vou ser, e você também, Anne. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Não tenho certeza se será possível retribuir, mas se precisar de mim, tudo o que você precisa fazer é pedir. Obrigada. Concordei com a cabeça, emocionada demais para dizer qualquer outra coisa. Adeus. Respirando fundo, me virei em direção à porta e deixei a sala. Não olhei para trás, sabendo que se olhasse perderia o controle completamente. Do lado de fora, na praça, Place Vendôme, parei por alguns momentos tentando me recompor. Caminhei em direção à caixa de correio mais próxima e postei a carta que havia escrito a Donald, explicando que estaria longe por mais tempo. Então peguei minha mala e dei meu primeiro passo rumo ao desconhecido.